Presidente, em teu nome cumprimento demais vereadores, boa noite a todos e também à comunidade. Depois das chuvas que a gente recebeu recentemente, eu e os demais vereadores com certeza receberam muitas mensagens e quero aproveitar esse breve momento da tribuna para pedir uma atenção especial da equipe de manutenção urbana, algumas demandas que chegaram nas nossas comunidades, excepcionalmente ali na rua Pomerode, para quem acessa a BR-470 no trevo do Celeiro do Vale, a gente tem um depósito de água que se acumula ali a cada chuva. Alguns populares dizem que é uma questão de fazer uma limpeza naquela tubulação para evitar que tenha esse acúmulo de água. Peço uma atenção nesse sentido ali. De igual forma, a gente tem episódios recorrentes de enxurradas ali na rua Johann Sachs, perto do Dallas Materiais de Construção, e a gente esperava que esse problema fosse solucionado com a pavimentação do acesso particular para o cemitério comunitário que tem ali, mas novamente episódio de enxurrada naquela rua, bem como o alagamento das ruas secundárias naquela baixada. Então, precisamos de uma atenção especial ali, seja revitalizando, limpando, desobstruindo a tubulação, ou talvez a própria diretoria de drenagem prestando um projeto consistente que reformule aquilo ali. Ainda uma atenção especial agora da Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana na rua Daiane Aparecida da Silva, ali transversal da rua Francisca Krenkel, na região do Salto do Norte, porque ali a gente também tem um problema grave de enxurradas e faixas sanitárias que estão por baixo das casas de moradores, porque a gente tem conhecimento de que essas pessoas não tinham sabedoria de que ali passava uma tubulação. Está trazendo problemas para essa comunidade e precisa de uma atenção especial. Rua Daiane Aparecida da Silva, faixas sanitárias se rompendo e trazendo transtornos para a população, bem como o alagamento da rua. Então, são diversos pontos na cidade, eu tenho certeza que estão fazendo um esforço acima do comum para sanar esses problemas, líder do governo, mas esses apontamentos chegaram até mim como representante daquela comunidade também. De igual forma, a gente tem problemas de enxurrada cada vez que chove nas proximidades do CI Olga Karsten, vereador Alexandre Matias, ali tem um córrego que no passado distante foi tubulado e aquela água, a cada pancada de chuva, alaga aquela comunidade e infelizmente é um problema que se repete por toda a cidade e por isso fica mais uma vez, eu já falei isso semana passada, o apelo para que a Secretaria de Planejamento Urbano consiga implementar as soluções que tem apresentado de drenagem sustentável. E quando eu falo de drenagem sustentável, eu estou falando sim dos parques alagáveis. Aqui eu quero defender a proposta que foi apresentada pela diretoria de drenagem do Parque Alagável ali na região da Vila Nova. Eu entendo que é um investimento elevadíssimo, a gente fala de 17 milhões de reais entre desapropriações e benfeitorias naquele local, mas é a solução mais assertiva naquele momento, naquele local. Não tem como a gente seguir indefinidamente ampliando galerias pela cidade, porque a cidade ela se torna cada vez mais impermeável e as galerias ao longo do tempo têm que ser ampliadas e ampliadas, ampliadas infinitamente. E isso é solucionado quando a gente preserva as várzeas e quando a gente preserva maciços florestais. Então, retomar as várzeas daquele curso d'água que passa na Vila Nova é a melhor solução, respeitando um espaço que sempre foi da natureza, sempre foi uma várzea alagável e de repente, num momento inconcebível da nossa história, começaram a lotear essas várzeas e habilitar edificações ali. Então, é um investimento alto, é necessário e espero que as contagens e os estudos da diretoria sejam suficientes para sanar esse problema ali na Vila Nova, bem como diversos outros. Conversei em outras oportunidades com as equipes lá da diretoria e a gente sabe que tem outros projetos de parques alagáveis por toda a cidade e eu espero também que esse conceito não fique só nas regiões centrais, mas o próprio entorno da rua 1º de Janeiro pode ser ampliado e termos ainda mais parques alagáveis ali, que talvez sejam muito mais baratos, inclusive, do que fazer um eventual dique ali na 1º de janeiro. Concedo a parte a cada um dos vereadores. Ouça a parte o vereador Bruno e, na sequência, também o vereador Flávio Linhares. Vereador Diego Nazato, parabéns pela fala, tema extremamente importante. Inclusive, hoje, na sessão, quando falávamos do MAP, em que, em determinado momento, a Prefeitura pegou pesado na iniciativa privada, lá com a QDS, a gente cobrava também que o público faça parte dela, que deixe a manutenção em dia, né, de toda a drenagem da cidade, que invista em novas galerias e faça exatamente isso que o senhor acabou de falar, que é o investimento em parques alagáveis, que são extremamente importantes. Quero também aqui já aproveitar e deixar o convite, porque no dia 16 agora de abril, a Frente Parlamentar do Saneamento Básico, junto aqui com o vereador Flávio Linhares, também o vereador Marchetti, vai receber a diretoria de drenagem da Prefeitura
para exatamente explicar quais são os projetos de parques alagáveis. Tem este da Vila Nova, mas tem outros também. Explicar o porquê do valor, o que vai interferir na cidade, porque drenagem é saneamento básico, Blumenau deve em saneamento básico em todas as 4 áreas e a gente precisa investir em drenagem. Obrigado, vereador. Vereador Diego Nazato, já vou aproveitar nessa parte para falar um pouco do meu pronunciamento, já respondendo Vossa Excelência, que é um vereador que também busca soluções para os problemas reais da nossa cidade. E não fica só no barulho. Temos projetos de macrodrenagem na Rua São Paulo, Nereu Ramos, que foi afetada na última chuva, Antônio da Veiga, Almirante Barroso, como o senhor falou, ali da própria Gaspar Dutra, ali na região da Vila Nova, ali é uma demanda onde constantemente eu faço essa cobrança desde antes de ser vereador, porque sou morador daquela região desde o meu nascimento. E ali o Parque Alegável, esse projeto, a gente tem que dar todo e total apoio para ele, porque realmente visa sanar esse problema. O crescimento da cidade, ela é inevitável, então a gente tem que ter esses projetos para que esses problemas que vêm com o crescimento da cidade não afetem e prejudiquem o dia a dia da nossa população. Então já aproveito essa parte para falar parte do meu pronunciamento para Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Presidente, mais 2 minutos, por gentileza. Concedo mais 2 minutos para finalizar seu pensamento na tarde de hoje. Agradeço pelos apartes, entendo que é um grande desafio, são investimentos caros que geralmente não rendem tantos votos, mas precisam ser feitos, esses problemas precisam ser enfrentados um pouco a cada dia. Quero dizer também que acho e sou entusiasta dos investimentos que podem trazer mobilidade ativa em nossa cidade, que tem algum caráter turístico, e por isso que eu sou defensor do projeto que foi executado aqui, que é a margem esquerda, no Rio Itajaí Sul, da região central. Com certeza agora a gente tem um belíssimo circuito de caminhadas que, com a edificação da passarela de pedestres, será integrada à margem direita do rio ainda mais. E eu quero deixar aqui uma provocação para que a Secretaria de Planejamento da nossa cidade avalie tirar do papel, líder do governo, projetos que foram concebidos, inclusive, no Blumenau 2050. A gente fala muito da cidade feita para as próximas gerações, e isso exige que a gente tenha uma continuidade dos projetos. E lá no Blumenau 2050, a gente tinha os circuitos ciliares. Eu quero dizer que faz muito sentido a gente pensar na possibilidade de garantir um circuito ciliar que dê acesso de pedestres e ciclistas ou ciclomotores entre a região do Fórum, do Parque Ramiro Ridger, até a Foz do Ribeirão da Velha, ali nas proximidades da Prefeitura. Imagina só, vereador Brunuim, as pessoas poderem contemplar a margem do Rio da Velha, passando por decks caminháveis amplos, apreciando um pouco da natureza, um pouco daquele rio que tem ali, uma área vegetada que pode ser utilizada para a caminhabilidade da nossa cidade e mobilidade ativa. Com certeza seria um grande acerto, é uma região que tem uma densidade populacional muito grande, e quando a gente fala de um circuito de caminhadas numa margem do rio, através de deck, a gente está falando de um investimento relativamente baixo, não são grandes obras de infraestrutura, é uma mobilidade a mais para quem anda a pé, com bicicleta, e é um elemento turístico, porque está justamente numa região que tem esse fluxo de pessoas. Então, fica aqui o meu pedido para que a CEPLAN comece a avaliar, tirar do papel esses projetos do Blumenau 2050, que são os nossos circuitos ciliares. Faz sentido, tem apelo de caminhabilidade, mobilidade ativa, soluções turísticas também para a nossa cidade e apreciação do meio ambiente. Quando as pessoas olham para os rios, para nosso verde, elas começam a cuidar ainda mais, porque se a gente quer cuidar de alguma coisa, basta que a gente conheça a respeito daquilo. Obrigado.